Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz a análise de um circuito agora RL. Então nesse caso aqui a gente tem um circuito bastante simples, não tem fonte, e o que a gente tem é a informação de que para t igual a zero, essa é a configuração do circuito e que especificamente em zero eu tenho que essa corrente aqui no indutor vai ser 2 mA nesse sentido e a corrente nesse indutor vai ser 3 mA nesse sentido. O que a gente faz nesse caso, pessoal, a gente pode fazer até uma análise mais aberta, mas a ideia é sempre que possível a gente tentar jogar para aquele formato padrão que tem apenas um indutor e um resistor, certo? E depois a gente pode usar, no caso aqui, os divisores de tensão, ou divisores de corrente, mais especificamente divisores de corrente, para encontrar quem é I1 e I2. Quando a gente aplica o equivalente, a gente passa a ter isso daqui. A gente perde a referência de 1 e 2, mas como eu comentei, a gente pode obter elas novamente usando o divisor de corrente. E esse circuito aqui, aonde o meu IL, eu vou anotar aqui, o meu IL não, desculpe, o meu L equivalente vai ser igual ao paralelo desses dois, que vai dar 0,3 dividido por, desculpe, 0,03 dividido por 0,4, então vai dar 0,3 dividido por 4 henries. Essa daqui então é a minha indutância equivalente, certo? E aí eu posso aplicar a minha fórmula, que de maneira geral eu vou ter que o meu parâmetro A, tentar colocar x, vai ser igual ao meu x final mais o x inicial, nesse caso em zero, menos o x final, vezes a exponencial de menos t, nesse caso t menos zero, dividido por tal. Vou colocar aqui o tal como um t grande. E isso daqui é válido para t maior ou igual a zero. Então, para esse circuito aqui, que é o que no momento eu consigo analisar, eu tenho isso daqui, certo? Eu posso encontrar quem é o I, posso encontrar quem é o V. Tenho que analisar quem são os valores finais dele e tenho que encontrar quem é o T, né, o meu tal. Eu vou colocar aqui, o meu tal para um circuito RL, ele é igual ao L equivalente dividido pela resistência. Nesse caso, o L equivalente ali vai dar 0,075 mili, 75, então vai dar 7,5, ou melhor, 75 vezes 10 elevado a menos 6. Vou usar o x mesmo. Vezes 10 elevado a menos 6. Essa aqui é a minha constante de tempo, né? O meu tal. E aí eu posso aplicar agora essa minha fórmula para encontrar tanto quem é o meu I quanto quem é o meu V. Então, o meu I, ou especificamente I de T, vai ser igual. Quem é o valor final de I? Como não tem fonte, então obviamente ele só pode ser zero, porque não vai ter de onde continuar alimentando. O meu valor inicial vai ser o valor inicial dado, como os dois estão indo na direção do I, né, o meu I é igual a I1 mais I2. Então, em zero, meu I de zero vai ser igual a I1 de zero mais I2 de zero. Vou colocar explicitamente aqui embaixo. Meu I de zero, dadas as direções, os sentidos de I1 e I2, vai ser igual ao meu I1 de zero mais o I2 de zero. Sempre prestem atenção nessas questões dos sentidos. Certo, pessoal? Então, meu I de zero vai ser isso aqui, que é igual a 5 miliamperes. 2 mais 3. Então, isso daqui vai ser 5, vou suprimir por hora o miliampere, zero, mais uma vez, exponencial de menos t dividido por tal. Então, como é dividido por tal, é inverso disso daqui. Então, vai dar basicamente
10 elevado a 6 dividido por 75. Ok, pessoal? Então, essa daqui é a minha expressão do i. Só vou simplificar aqui ela um pouquinho. Cinco miliampere. Isso aqui está em miliampere. 5 elevado a menos 10 elevado a 6, 1 milhão, vezes t dividido por 75. Ok, pessoal? Então, essa daqui é a minha expressão do i. Eu posso, da mesma forma, obter quem é a minha expressão do v. Vou colocar aqui ao lado, vou colocar embaixo mesmo. Deixa que fica melhor. O meu v de t vai ser igual ao meu v final, mais uma vez, não vai ter nenhuma fonte de energia aqui no meu sistema, então ele vai ser zero também. Então vai ser zero. O meu v inicial, pessoal, eu tenho que olhar quem é que é o meu v em zero. Isso é importante. Quando eu analiso aqui, o meu v em zero, nem resistor nem indutor armazena tensão. Então eu tenho que ver o que é que o meu circuito tem em zero e a partir disso obter o meu V. O que eu tenho é que a corrente em zero, já obtive aqui, é 5 mA. Então se em zero eu tenho 5 mA passando pelo resistor, dado que é um resistor de 1K, eu vou ter 5 volts. É basicamente o meu I de zero vezes a resistência. Então isso daqui vai ser igual a 5 volts. Então, por coincidência, inclusive aqui acabou sendo 5. 0 e 0, então eu tenho simplesmente 5, só que nesse caso, em volts, mais uma vez, para t maior ou igual a 0. Então, essas são as minhas duas expressões para esses parâmetros. Já vou marcar aqui porque eles são respostas, são parâmetros de interesse. Uma vez que eu tenho isso daqui, pessoal, eu consigo agora obter quem é o meu I1 e o meu I2 a partir do divisor de corrente aqui. Eu sei, de maneira geral, deixa eu pegar aqui. De maneira geral, é que o meu IA, chamar IA, né, que seria o I1 ou I2, ele vai ser basicamente igual a razão entre a minha indutância equivalente e a indutância do elemento. Vou colocar aqui entre parênteses, vezes a minha corrente total, meu I de T, vou colocar explícito, menos o I de zero. Mais a corrente no indutor em A. No indutor A em zero. Então, para o meu indutor 1, eu vou ter 0,3 dividido por 0,75, ou melhor, 0,3 dividido por 4, então 0,3, 0,3, 1, 1, 4, 0,25. Então isso aqui vai ficar 0,25 vezes o meu I de T. Em 0 eu já vi que ele é 5. Está aqui explícito miliamperes. E o IA em 0 é
2 miliamperes. Desculpe, IUA não, o I1, IA era o termo genérico. Então, isso daqui, pessoal, vai ficar explicitamente igual. Deixa eu só olhar. Tá, basicamente o mesmo. 0,254455125. 1,25 em miliamperes, certo, pessoal? Deixa eu copiar aqui que vai ser mais rápido. Vezes isso daqui, que seria a minha parte do 0,25 vezes I. 0,25 menos 5 dá menos 1,25, mais 2 dá mais 0,25, mais 0,75. Tudo em miliampere. Para ter maior ou igual a zero. Ok, pessoal? Então, essa daqui é a minha expressão. A outra questão, pessoal, que a gente tem, né, do I2, já vou aproveitar aqui. Tá, eu vou... Deixa eu ver se fica melhor. Então, esse daqui é o meu I1. O meu I2 eu vou usar uma fórmula similar, mas nesse caso agora eu vou ter aqui 0,1. Então, 0,1 dividido por isso daqui vai dar 433, 0,75. Faz sentido. E daqui é a mesma ideia, não é? Só que aqui 3. E aí eu vou obter aqui 0,75 é 343475. Então 3,75. E aqui vai dar também menos 3,75 mais 3, aí no caso aqui vai ficar menos 0,75. Esse aqui é o meu I2. Ok, pessoal? Então, aqui estão as 4 coisas que foram pedidas. A outra ideia aqui, pessoal, que eu vou mostrar agora, é como vocês podem estar desenhando de forma aproximada esse gráfico, né? Eu peço aí um pouquinho de compreensão que eu estou usando o mouse, então aqui a coisa não funciona bem. Eu peguei já uma separação aqui, eu tenho 10 níveis, né? Então, como se fosse 100%, aí 10%, 20%, 30%, 40%, 50% até 100%. E aí fica um pouquinho mais fácil porque a gente passa a trabalhar com os taus, né? Então, tenho aqui tal, dois tal, três tal, quatro tal e 5 tal. Então, em tal, pessoal, o que eu vou ter é o meu, por exemplo, vou desenhar o gráfico de I, então eu vou ter 5 vezes isso daqui, sendo tal, lembrem que a expressão é menos t dividido por tal, então se t é igual a tal, eu vou ter a exponencial de menos 1. Então eu vou ter 5 vezes a exponencial de menos 1. Então eu vou ter, deixa eu só calcular aqui rapidinho, menos 1, 37 mais ou menos por cento. Então 5 vezes
0,37. Então, pega aqui. Tá, 0,1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos aqui eu teria o meu 5 vezes, imaginando que essa escala está em 5, 37. Para o exponencial de menos 2, que corresponde ao 2 tal, 0,14, então 0,1, 0,14. E para o de menos 3, 0,05. Então, aqui, 0,05. Não vou conseguir usar marcações muito menores do que essa. Provavelmente o deve estar em algo em torno aqui, 0,1, 0,2. E aí você vai vir aqui, pessoal, e tentar traçar a melhor exponencial que aproxime esses pontos. Então, eu vou ter algo mais ou menos ficou bem mais ou menos, pessoal, mas como eu disse, eu estou no mouse, então é um pouco mais difícil fazer um gráfico melhor, mas a ideia é você pegue e tente traçar a exponencial pegando como base esses seus pontos aqui que você desenhou, ok? E aí aqui eu vou ter meus 5 miliamperes e aqui seria 0. Esse aqui seria o meu 0. E aqui seria mais ou menos o meu gráfico de I de T. Ok, pessoal? É isso então. Os outros gráficos vocês obtêm de forma similar a essa daqui que eu mostrei. Vou parar aqui. Pessoal, aqui tem uma análise importante. Eu decidi mostrar aqui o gráfico das 3 correntes. Esse aqui seria o meu gráfico de I, que acaba sendo basicamente o mesmo gráfico de V, porque o V é I vezes 1K. A diferença é que aqui está em miliampere e o V estaria em volt, mas é a mesma forma. A grande questão aqui são os gráficos de I1 e I2. Vejam que I vai para zero, como tinha sido na nossa análise, mas I1 e I2 não vão para zero. Eles terminam aqui, no caso do I1, em aproximadamente 0,75 e aqui em menos 0,75. Quando a gente olha aqui as fórmulas, dá para ver, de fato, na hora que T tende a infinito e, consequentemente, a parte que está aqui ligada à exponencial, ela vai para zero, o que sobra é o 0,75 aqui e o menos 0,75 aqui. Como I é igual a I1 mais I2, veja que continua correto de você dizer que o I continua sendo zero, né? Porque vai ser esse mais esse. A grande questão, pessoal, é que é algo um pouco menos óbvio, porque isso acontece. E, na verdade, o que estaria acontecendo é que depois que o meu circuito estabiliza, né, depois de muito tempo, a corrente passa a não ir mais para o meu resistor, mas internamente eu tenho corrente circulando entre esses indutores. Especificamente, como I1 é que é positivo e o I2 é negativo, ele está nesse sentido aqui. Então, veja que é 0,75 positivo para o I1, porque ele está indo de fato nessa direção, e como ele agora está descendo assim, passa a ser negativo para o I2. É isso, pessoal, só para complementar.